Leitura diária, Deuteronômio, capítulo 17. Nunca sacrificarás para Yahvé teu Deus um touro ou uma ovelha com defeito ou qualquer imperfeição grave. Este tipo de atitude seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que Yahvé teu Deus te dará for encontrado fazendo o que é reprovável aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança e assim desobedecendo o mandamento que hoje te proclamo para servir a outros deuses e prostrar-se perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu, se isto for denunciado a ti, ou se tu ouvires primeiro, farás uma acurada investigação. Se ficar comprovado, se for verdade, que uma tal abominação como esta foi cometida em Israel, então farás sair para as portas da cidade do homem ou mulher que cometeu este pecado tão escandaloso e apedrejarás o culpado até a morte. Contudo, é preciso que haja pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder a executar, e depois as mãos de todo o povo. Deste modo eliminarás o mal do meio de ti. Quando tiveres que julgar uma causa que te parecer demasiado difícil, casos complexos de homicídio, pleitos, lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Irás então até os sacerdotes, levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás absolutamente de acordo com as instruções que transmitem deste lugar que o Senhor houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Farás segundo a ordem que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda, na palavra que eles te houverem comunicado. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor teu Deus, deverá ser morto. Deste modo extirparás o mal do meio do povo de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Quando tiveres adentrado a terra que o Senhor teu Deus te concede, tomado posse dela, e nela habitares e pedires, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer contra ti um rei, que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito, para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor ordenou: jamais voltareis para este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. Quando ascender ao trono do seu reino, mandarás pedir no rolo para seu estudo pessoal uma cópia da Torá da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trarás sempre essa cópia consigo e terá que ir-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Deste modo o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reino e o governo de seus filhos e descendentes do meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todos os restantes da tribo de Levi não receberão a posse das terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé,
preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Esta tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos, e haverá sua herança conforme lhes prometeu. Eis o direito que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício. Do novilho ou de uma ovelha do rebanho serão dados ao sacerdote a espada, as queixadas e o estômago. Dar-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho, pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo desejo do coração, vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir o nome de Yahvé teu Deus, como também todos os teus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. Quando adentrares a terra que Yahvé teu Deus te concede, não apenas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça um prejade, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja um médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer destas abominações. E é justamente por causa destes pecados que Yahvé teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneçais inculpáveis perante o Senhor teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos de videntes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. E Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, entre teus próprios irmãos. A ele ouvireis, porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, por quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou. Eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outro Deus, terá que ser morto. Talvez venhas a questionar em seu coração como vamos saber se tal palavra é uma palavra do Senhor. Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, não o temais. Ó Eterno, Deus de minha salvação, dia e noite clamo a ti. Chegue à tua presença minha oração. Presta ouvido ao meu clamor. Minha alma está saturada de desgraças. Minha vida está à beira das profundezas da morte. Já sou contado entre os que baixam a sepultura. Sou como uma pessoa absolutamente quebrada. Sinto-me abandonado à minha própria sina. Entre os mortos sou como os trucidados, que jazem na região dos mortos, dos quais já não te lembras, pois estão apartados da tua mão. Tu me depositas nas profundezas do fosso, nos lugares tenebrosos e abismais. Sobre mim pesa a tua cólera, com todas as tuas grandes ondas do mar me afligiste. Afasta de mim os meus conhecidos, fizeste de mim um horror para eles. Enclausurado não vejo qualquer saída. Meus olhos anunciavam-se de preocupação. Todo dia te invoquei, Senhor, estendendo para ti minhas mãos.
Farás, entretanto, um milagre para aqueles que já se despediram da vida. Porventura os mortos virão se levantar e te louvar? Será que teu amor é também proclamado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Será teu sinal milagroso conhecido na região das trevas e tua justiça na dimensão do esquecimento? Contudo, eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro. Já ao romper da alvorada, a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim a tua face? Desde muito jovem tenho sofrido e ando próximo da morte. Os teus terrores me levaram-me ao desespero. Sobre minha existência se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me consumiram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Faz-me submergir na agonia. Afasta-te de mim os meus amigos. Afastaste de mim os meus amigos e todos os meus conhecidos de jornada. As trevas são a minha única companhia. Atos 13. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes, circuncisos, o criticaram, argumentando: entraste na casa de homens circuncisos e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a fazer um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope, e no súbito tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia baixado do céu, preso pelas quatro pontas até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano e imundo. Porém a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos em casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envia homem da Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio e a eles, da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento, lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom, que era igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção, e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, ele decidiu enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor,
com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de matá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados que, com algemas, presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere dentro da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Desde diante do anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega a bater a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, e ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor havia libertado do cárcere, e pediu-lhe: anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Passando esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestido de trajes majestosos,
assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: Eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do céu o feriu, e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Amém.